Boa noite a todos. O tema de hoje é Paulo e a sociedade. Paulo não foi apenas o mais intenso propagador do Evangelho, mas o maior erudito do cristianismo. Seu legado escriturístico perdura por mais de 19 séculos e pode ser dividido em três grandes partes: um alto teor espiritual, partes de cunho pessoal e posicionamento nas mais variadas áreas. Em um dos seus registros, Paulo reflete de forma direta a sua posição ao núcleo da sociedade, a família, hoje muito mais fragmentada e combalida. E o que se refletiu em um lar, hoje remete à ideia de uma república. Havia para Paulo dois princípios que são fundamentais no relacionamento familiar: a afetividade e o respeito. E sobre esses dois fundamentos, ele transcreve seus pensamentos em três camadas familiares, dando conselhos a cada uma delas. Iniciando pela esposa, solicitando que a mesma respeite o seu marido. A um primeiro princípio, você pode ter uma ideia apática de que esse respeito seria um sistema opressivo. Mas sendo Paulo exímio conhecedor da lei, ele sabe que a lei se opõe aos excessos e à opressão. Logo, o respeito concedido ao marido não é um fruto de gratuidade, e sim uma aquisição por ações bem efetuadas, sendo ele protetor e provedor do lar. E tal ação é efetuada na sua forma contínua e constante. Ao refletir sobre o esposo, ele se vale do outro princípio, que não anula o primeiro, mas o intensifica ainda mais, solicitando que eles amem as suas esposas. Logo, isto reflete em visar o seu bem-estar e na sua forma proporcional ao da esposa, tendo ela em grande estima. Quando Paulo se posiciona aos filhos, eles lhe dizem que honrem seus pais, e tal ação pode ser efetuada com certa facilidade, pois muito do que o indivíduo é vem da plena contemplação efetuada pelos sentidos, na forma como os pais se tratam. Ao contemplar os pilares do respeito e da afetividade, tal ação tem boa probabilidade de ser emitida pelos filhos. Pois se a ação dos pais for oposta, proporcionalmente terão filhos rebeldes, e um lar conturbado, com chances de um mal-estar generalizado, vindo a falir. Quando Paulo reflete sobre os pais, ele repassa a responsabilidade desses sobre os filhos, e que não usem de um sistema opressivo, porém que ensinem com mansidão, tanto em palavras como em atitudes, com o propósito de não subtrair deles a subjetividade, lhes retirando o ânimo. Aos servos, que compunham grande parte das famílias, o apóstolo pede que eles sejam exemplos, que façam as suas funções não por aparência, mas como determina um bom servo que se sente feliz tendo a sua tarefa cumprida. Ao direcionar aos seus senhores, ele vai além do seu tempo. Muitos dos servos eram escravos, apenas uma extensão dos seus senhores, uma propriedade. Muitas vezes sendo punidos de forma severa por motivos torpes. Ele solicita que os tratem com respeito e com as condições humanas de um indivíduo. Tal pedido era totalmente oposto para a época de Paulo. Paulo tinha ciência de que a condição humana, dentro da sua forma limitada, em qualquer que fosse a posição, mesmo que os princípios da afetividade e do respeito fossem uma ação contínua, em determinados momentos ela viria a falhar, e logo sabia que não poderia ser uma utopia. Ele mesmo reconhece a sua própria limitação dentro da sua personalidade, dentro da sua existência, dizendo que muitas vezes coisas que ele gostaria de fazer, ele não fazia, e coisas que ele não gostaria de fazer, quando via, já tinha visto, demonstrando a condição limitada e perecível do indivíduo humano. Mas mesmo com tais limitações, como esta ação efetuada, com certo esforço, por assim dizer, refletiria em uma sociedade muito mais sólida, não dada aos excessos, que corrompem o indivíduo humano, degenerando ele moralmente e fisicamente. Para ele, família estruturada
só poderia refletir de forma concreta em uma sociedade mais equilibrada. Eu sou Timóteo. Obrigado.